a gente decidiu montar a nossa casa com o mínimo possível e com coisas que a gente poderia vender depois e também usar na Kombi. Então a gente conseguiu vender praticamente todos os nossos eletrodomésticos, colchão e tudo mais, e com o dinheiro que a gente vendeu na casa praticamente Montou a pagou. Kombi. E também logo quando a gente chegou, a gente sabia que tinha que se preparar financeiramente para essa viagem. Na viagem do Sudeste Asiático, a gente não trabalhou, mas agora a gente pensava em um ano. Em um ano, na nossa cabeça, pra gente ficar sem trabalhar e tudo mais, a gente precisava se organizar financeiramente. Então, fizemos uma reserva, todo mês a gente reservava uma parte do nosso salário para a nossa viagem, e assim funcionou bem. E A gente deixou de fazer muitas coisas que na nossa vida normal fazíamos, mas também não tínhamos uma vida, não ficávamos na casa as 24 horas do dia. a gente cortou os gastos superficiais, né? Muitos finais de semana a gente ficava arrumando a Kombi. Então, o nosso foco durante esse período era deixar tudo preparado para quando a gente saísse, para quando terminasse o contrato, a gente sair o quanto antes para nossa viagem. E a gente começou a pesquisar o que a gente poderia fazer dentro da Kombi para a gente viver bem. A gente não conhecia muitos projetos de viajantes nessa época. E a gente não tinha experiência, Conhecimento, conhecimento de marcenaria ou conhecimento de, sei lá, pouco tínhamos, não? Alguma coisa sabíamos de fazer móveis na casa, assim, mas muito pouco. Então, a maioria ou todos os conhecimentos que ganhamos foram internet, YouTube. E também, né, quando a gente montou a Kombi, quando a gente morava no Rio, a gente morava numa vila e não tínhamos garagem, a gente não tinha onde estacionar a Kombi. Tínhamos que ficar fazendo as coisas na Kombi na rua, né? Então, se você esquecia qualquer coisa dentro de casa, você tinha que Imagina, voltar pra casa, escalar, pegar, no. enfim, era um pouco... E não tínhamos eletricidade lá fora. Não. Então começamos a parte de isolamento com bastante cola branca, silver tape, isopor caindo para tudo quanto é lado. É importante, porque neste caso, tipo, a gente se planificou muito mal no começo. Tipo, fomos a uma loja, uma grande loja assim, de que vendia materiais, compramos, então ficou louco, é como ir sem comer a um supermercado. Sim. Aí compras tudo o que tem aí. E ao final realmente tem coisas que compramos que acabamos que nem usamos. Então é importante o começo planificar bem. Não tem por que estar a 100% em um planejamento perfeito, porque sempre vai mudar, né? É bom que vai mudar porque vais aprender novas coisas. Então é impossível fazer uma coisa perfeita. Mas é bom ter uma base, um conhecimento mínimo de tudo o que vais fazer e os materiais que vai fazer. Sobretudo, acho que é muito melhor, ainda que tenhas que fazer várias viagens, o lugar onde tens que comprar, é bom comprar as coisas que vas precisando. O mais importante para o roteiro é o clima do lugar e a economia, para nós, né? Porque, óbvio, se você vai a Ushuaia, que são uns 7.000 quilômetros, 8.000 quilômetros, depois vai ter que subir, são muitos quilômetros, então vai ter que pensar no combustível, né? Mas se vas a Ushuaia no inverno, o frio que vai fazer é grande, por muito isolamento que tenha na Kombi, vai ser duro. O que mais gostamos da nossa viagem é não seguir um roteiro fixo, que pode causar uma frustração de não cumprir objetivos, né? Então é bom ter uma ideia do que vas fazer, porque economicamente, temas logísticos é importante. Uma parte importante também dos preparativos para uma viagem assim é a documentação que você vai precisar, principalmente quando você viaja com o seu carro. No caso que a gente encontrou, é muito simples e muita gente também pergunta isso pra gente. O documento do carro está no nome do motorista, né? Ou de algum dos dois. Para que isso seja, quando você passar em alguma fronteira, você não ter nenhum problema. Na América do Sul,
Não é necessário a carteira de motorista Internacional. internacional, pode ser a carteira de motorista brasileira. E depois, em cada país, pode ser que eles peçam um seguro obrigatório a terceiros. Em todos os países do Mercosul é a carta verde. E depois outros países como Chile ou Peru, eles pedem um seguro privado obrigatório Para terceiros. para né? terceiros. Fico- Sim. Importante também ler as leis de trânsito antes de entrar nos países, né? Porque pode ser que algum país peça uns itens que em outros não pedem. Sim. Uma coisa que a gente tinha na cabeça quando a gente estava montando a Kombi, ela não tinha móvel, não tinha nada, isso a gente estava no Rio ainda. A gente sabia que a gente tinha que fazer algumas viagens teste para ver o que a gente precisava. Fizemos algumas e eu conto que na verdade eu achava que eu não ia conseguir morar numa Kombi, porque você tá numa Kombi sem ter toda a estrutura, enfim, era um pouco complicado. Mas depois que a gente terminou, a gente viu que dava pra gente morar aqui no Rio. Terminou o meu contrato no Rio de Janeiro. O Salva saiu do trabalho dele. E fomos até Ribeirão Preto, onde mora minha família. E onde a gente pôde trabalhar na Kombi, ter todo o nosso tempo dedicado à Margarita. E também uma outra grande ajuda que devemos muito a esta expedição é meu pai veio de Galícia, veio 2 semanas. Ele Trabalhou que nem um louco. meu pai é soldador, está aposentado, mas foi um bom soldador. Ele tinha muita ilusão também em ajudar a gente, então ele viu, pagamos umas férias para ele, que não foram muito férias, né? Trabalhou com um condenado, No calor de 40 graus. mas ajudou muito porque na cabeça dele tinha em mente um projeto bem legal que ajudou muito nas nossas dúvidas. Montamos o projeto final. Ele, sobretudo, fez o que é o esqueleto da nossa Kombi, dos móveis da Kombi, né? em metal. Então, depois que a Kombi já estava praticamente tudo pronto, assim, mais ou menos, a gente teve que separar as coisas pra gente colocar dentro da Kombi. Então, roupa, coisa de cozinha, enfim. Essa foi um processo bem... onde a gente não apanhou assim, mas a gente teve que se desfazer de muita coisa. É importante que é uma vida que vai ser com coisas mínimas, minimalista, né? Totalmente. Então não podes carregar toda a casa contigo, não? Não. Com quase tudo pronto, decidimos sair. E a gente colocou uma data, acho que é uma coisa importante, colocar uma data de saída. Nunca vai estar 100%. Sempre vai ter alguma coisa a mais pra fazer. Então a gente demorou mais do esperado. 12 de dezembro, segunda-feira de 2016, a gente vai. Assim como nós temos, a gente vai. Tanto que o bagageiro foi... O último item que a gente colocou e a gente nunca tinha testado o bagageiro. A gente testou um pouco, mas não de tudo. Então não enganchava bem no teto da Kombi. E no último momento, Foi um estresse. recorremos ao nosso amigo Anjo. Gustavo, que ele sempre ajudou a gente em toda coisa. Ele ajudou no último momento aí a enganchar bem o bagageiro. Demoramos umas horas mais do esperado, mas nesse dia saímos. Sim. E aí começou a viagem das nossas vidas, Expedição Margarita.